eu sou a Ana Leal, jornalista e especialista em vinhos, e esse é o Boletim Tanin no canal do Somcast. Toda semana eu trago um resumo do que aconteceu no mundo do vinho. E no episódio de hoje, o português bebe quase 24 vezes mais vinho que o brasileiro, gente. Eu vou te mostrar por que esse abismo é, na real, uma grande oportunidade de crescimento aí pra gente. E falando ainda de Portugal, eu falo da ofensiva que os portugueses estão fazendo pela nossa taça, pela taça de vinho do brasileiro. A Aveleda, dona do casal Garcia, quer dobrar as vendas no Brasil e está de olho no espaço que sempre foi da Argentina, de carona no acordo do Mercosul com a União Europeia. Falo também sobre a história da atriz Sarah Jessica Parker, que ficou famosa com a série Sex and the City e que faz vinho de verdade há anos, tá? Ela acabou de lançar um Sauvignon Blanc na linha dela com pimenta jalapeño, imagina, surfando nessa trend de colocar jalapeño no Sauvignon Blanc. Trago a Virada da Nova Aliança, que é a maior produtora de suco de uva orgânico no mundo, que é uma cooperativa gaúcha que tem 96 anos. E ela agora quer ser conhecida pelo vinho fino, com um nome próprio na garrafa. Apresento o vinho brasileiro sem álcool, que voltou de Londres com medalha, que recebeu premiação, e explico por que o vinho desalcoolizado não é a mesma coisa que suco de uva. Falo da feira de Brasília, que vai acontecer lá e que começou com uma corrida de 6 quilômetros no meio dos vinhedos e que vocês sabem que eu gosto de uma novidade, de uma coisa diferente, e isso diz muito sobre como o vinho brasileiro está tentando fazer diferente para chamar atenção, né? E fecho com o Uruguai, que vai além do Taná, com um litoral fazendo brancos frescos e salinos e um movimento de luxo brasileiro que está acontecendo e florescendo em Punta del Este. Fica até o final que vai valer a pena. O português bebe quase 24 vezes mais vinho que o brasileiro por ano. O italiano, 15 vezes. O argentino, aqui do lado, 6 vezes. E olha que eles estão vivendo o menor consumo da história. Tudo isso para dizer, você tem ideia de quanto a gente bebe pouco vinho per capita por aqui no Brasil? Semana passada eu mostrei o ranking dos estados que mais bebem por pessoa aqui no Brasil e o que mais chocou as pessoas que me seguem foi como esse número é baixo. Então eu resolvi medir o Brasil contra o mundo. Porque quando você soma o total que um país bebe, os grandes e populosos ganham, né? Mas quando você divide por pessoa, o hábito real aparece. E aí que o topo é todo europeu. Pela OIV, a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, Portugal lidera, com 62 litros por pessoa por ano. Depois vem França, Itália, Suíça e Áustria, todas de 30 a 40 litros por pessoa por ano. E o brasileiro? 2,5 litros o ano inteiro. Mais ou menos 3,5 garrafas de vinho. Entre os maiores mercados de vinho do mundo, o Brasil é o penúltimo da lista. Só fica na frente da China. A notícia boa é que esse número está subindo. Saiu de 1,5 litro para mais de 2 nos últimos anos, uma alta de mais de 40%. O mundo bebe cada vez menos e o Brasil, na contramão, cada vez mais. Os portugueses estão de olho na sua taça e querem tomar um lugar que há anos tem sido do Chile e da Argentina. E quem tem falado abertamente sobre isso é a Aveleda, dona da marca Casal Garcia, que é o vinho verde mais vendido do mundo e que tem bastante fã por aqui no Brasil. Em reportagem ao jornal português Público, a empresa diz que quer dobrar as vendas no Brasil até 2028 e diz que já fez metade desse caminho aí de vendas, de aumento de vendas. Não é só conversa, eu tenho percebido que eles têm investido mais pesado em marketing. Eles estiveram presentes no Lollapalooza, festival de música aqui em São Paulo. O Casal Garcia levou carrinho, bar próprio e uma linha nova chamada Fruitsy. Vou explicar como é que é essa linha. É uma bebida frutada com álcool mais baixo, sabor morango e maracujá. São duas versões feitas para quem está começando no vinho. E também levaram essa bebida para o São Paulo Innovation Week, que é uma feira de inovação que aconteceu grande aqui em São Paulo. E lá eu, inclusive, resolvi provar o de morango, porque a vida é assim, tem que construir repertório, né, gente? Enfim, achei uma bebida ótima para quem está começando.
O ponto aqui, voltando, é a tarifa. O imposto sobre o vinho europeu, que era de 27%, começou a cair com um acordo, né, entre o Mercosul e a União Europeia e vai zerando aos poucos aí nos próximos anos. Vai demorar. Mas o argentino e o chileno, que não têm esse benefício, vão começar a ver, a encolher a vantagem de preço que sempre protegeu eles. Então vamos acompanhar no que isso vai dar. A Carrie Bradshaw faz vinho de verdade e acabou de colocar pimenta nele. Se você não pegou a referência, a Carrie Bradshaw é a personagem mais famosa da Sarah Jessica Parker. Atriz que ficou conhecida no mundo inteiro nos anos 2000 como protagonista da série Sex and the City, sobre quatro amigas em Nova York. A Carrie virou símbolo de uma Nova York cosmopolita, de salto alto, bolsa de marca e taça de Cosmopolitan na mão. Inclusive, eu acho um drink ótimo. Por isso a ironia. A mulher que o mundo associa ao coquetel leva vinho bem mais a sério. E já tem anos isso. Desde 2019, ela é sócia da In Vivo, uma vinícola da Nova Zelândia, e participa todo ano da elaboração do próprio Sauvignon Blanc. E a marca não é nome de famoso alugado, não. Ela realmente leva a sério e já ganhou mais de 60 prêmios, entrando 3 vezes no top 100 da Wine Spectator. A novidade é a pimenta. Começou como trend no TikTok, gente jogando uma rodela de jalapeño na taça do Sauvignon Blanc e gostando. A Sarah Jessica Parker viu o hype e em junho lançou nos Estados Unidos um Sauvignon Blanc já infusionado com jalapeño, para beber bem gelado. A redação da Wine Spectator provou e aprovou. A pena que não chega no Brasil, mas fica a dica aí para sua próxima viagem. 96 anos de história. Tem uma cooperativa no Brasil que é a maior produtora mundial de suco de uva orgânico e que decidiu que não quer mais ser conhecida só por isso. É a Nova Aliança de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, cooperativa de vinho mais antiga do país, com mais de 600 famílias cooperadas. O problema do suco é que ele é uma commodity, e commodity tem margem mais apertada. Nas palavras do próprio CEO, Heleno Fachin, numa entrevista à Bloomberg Linha, o suco acaba penalizando um pouco a operação. Some a isso o fato de que, por décadas, boa parte do que a Nova Aliança produzia ia parar na garrafa de outras marcas. Ela vendia como private label. O nome acabava indo para outro produtor. Então ela resolveu aparecer, mudar a estratégia e agora começar a usar um próprio nome. Assumiu uma marca chamada Nova nos vinhos finos e espumantes, porque entendeu que é aí que está o dinheiro, né? E também não largou o suco. Tem dado certo. Dobrou o volume de espumantes e a receita que ela fez com esses espumantes triplicou. Em 2025, viveu o melhor ano da história em premiações. O Santa Colina Prosecco levou ouro no Vinales, na França. A casa que fazia o vinho dos vizinhos decidiu, enfim, aparecer. Um vinho brasileiro sem álcool acabou de ganhar uma medalha em Londres. O Aurora Cabernet Sauvignon desalcoolizado levou bronze no IWSC, International Wine and Spirit Competition, um dos concursos mais tradicionais do mundo que avalia os rótulos às cegas. Foi o único vinho brasileiro da categoria premiado nessa edição. E não, vinho sem álcool não é suco de uva vendido em garrafa de vinho. Tem uma diferença aqui. Boa parte do que se vende como vinho zero álcool nunca chegou a ser vinho, e nada contra, mas é uva que virou suco e parou ali. No desalcoolizado, a uva é fermentada, vira vinho de verdade e só no fim o álcool é retirado. E é aí que mora a graça e a dificuldade. Tirar o álcool sem destruir o que faz um vinho ser vinho, o aroma, a estrutura, o corpo. Por isso, o desalcoolizado não compete com o suco, ele é mais ambicioso. Tenta manter a alma do vinho, a casta, o caráter, só que sem o álcool. Segundo a Vinícola Aurora, o equipamento que faz isso foi desenvolvido dentro de casa. O sem álcool deixou de ser o cantinho esquecido da feira. A gente tem falado sobre isso por aqui. E a notícia boa é que o Brasil já está competindo e até voltando com medalha.
Teve gente correndo 6 quilômetros no meio dos vinhedos e cruzando a linha de chegada com uma taça na mão. Foi a corrida do vinho no fim de maio nos vinhedos da Vila Triaca, uma vinícola que também é hotel e spa na zona rural, a cerca de 60 quilômetros de Brasília. E ela foi a largada simbólica de uma aposta que o setor inteiro vem fazendo. Transformar vinho em experiência ao ar livre, esporte, encontro e não só rótulo na prateleira. A corrida abre a Expovites Brasil, feira dedicada só ao vinho brasileiro, que acontece de 25 a 27 de junho em Brasília. Vão ser mais de 100 vinícolas e a expectativa é de receber 10 mil visitantes. Por princípio, na feira, a marca estrangeira só entra no corredor de máquinas e tecnologia. O vinho na taça é todo nacional. E não é só passeio. A feira ganhou uma camada de negócio. Vai ter rodada de negócios tocada pelo Sebrae, masterclass da Associação Brasileira de Sommeliers e painel sobre mercado e competitividade. É feira de degustar, mas também de fechar contrato. Quem está em Brasília é bom aproveitar. Fala em vinho uruguaio e todo mundo pensa em Taná, que é aquele tinto potente, né? Mas tem um outro Uruguai muito bacana surgindo de frente para o mar, e é em Maldonado, que fica na região ali de Punta del Este. Ainda se faz Taná por lá, claro, mas a aposta que cresce é em tintos mais leves e brancos, frescos e salinos, do tipo que está na moda mais hoje em dia. Quem contou essa história foi a jornalista Tânia Nogueira na newsletter dela, a Carta de Vinhos. A região tem história e novidade ao mesmo tempo. A Alto de la Ballena, que é uma das primeiras vinícolas a se instalar ali em Maldonado, completa 25 anos. Eu tive a sorte de provar os vinhos deles quando a Evino importou há alguns anos. E do início do século para cá, mais de 40 novos viticultores chegaram àquela região. Esse Uruguai ganha vitrine própria agora em julho, num evento novo em Punta del Este chamado Mar e Sierra, que reúne 14 vinícolas da região. E tem mais movimento acontecendo em Maldonado. A JHSF, dona dos hotéis Fasano e do Cidade Jardim, comprou o antigo Conrad em Punta del Este por 160 milhões de dólares. A região inteira está em alta e vale ficar de olho. E é isso por hoje, foram 7 blocos. Se você chegou até aqui, obrigada. Isso significa que o conteúdo valeu o seu tempo e para mim isso é tudo. Se você quiser receber o boletim Tanin, que é uma newsletter gratuita por e-mail toda semana, o link para assinar está aqui na descrição e os links das matérias citadas também estão nos comentários. Até semana que vem.